Rodrigo não percebeu que estava no fundo do poço até o dia em que vendeu o carro da própria mãe para continuar jogando. E nem isso foi suficiente. Foram R$ 200.000 perdidos, centavo por centavo. Tudo por causa de um jogo. Um joguinho que parecia inofensivo, colorido, cheio de luzes, com moedinhas caindo na tela. O jogo do tigrinho. Hoje, Rodrigo não sabe o que sente mais: raiva de si mesmo ou alívio por ainda estar vivo. Rodrigo Almeida tem 34 anos. Sempre foi aquele tipo de cara tranquilo, reservado, que ninguém imaginava envolvido com vício. Mora no interior do Paraná, com a mãe, Dona Neuza, uma senhora simples, aposentada como merendeira de escola pública. O pai de Rodrigo faleceu há alguns anos, vítima de um AVC. Desde então, ele assumiu as responsabilidades da casa. Trabalhava como técnico em informática numa assistência local. Ganhava o suficiente para manter as contas em dia, guardar um pouco todo mês e alimentar um sonho antigo: montar sua própria loja de conserto de eletrônicos. Rodrigo nunca foi de festas, baladas ou ostentação. Gostava de passar os fins de semana vendo séries, consertando coisas e ajudando a mãe nas tarefas da casa. Era conhecido entre os vizinhos como um bom rapaz, trabalhador. Mas, por trás da rotina calma, havia uma inquietação, uma vontade de crescer mais rápido, de sair da mesmice, de dar uma vida melhor para a mãe. E foi nessa brecha emocional que o jogo entrou. Um anúncio no Instagram, uma promessa de dinheiro fácil e uma curiosidade que parecia inofensiva. Rodrigo não sabia, mas estava prestes a entrar em um buraco, do qual sairia muito mais difícil do que ele imaginava. Foi numa segunda-feira qualquer. Rodrigo tinha acabado de almoçar. Estava deitado no sofá, mexendo no celular, quando apareceu um anúncio no Instagram. Um vídeo chamativo, cheio de efeitos, música animada e uma frase escrita em letras grandes: transforme R$ 20 em 2.000 com apenas alguns toques. Era o tal jogo do tigrinho. Ele quase ignorou, achou que era mais uma dessas promessas falsas que aparecem o tempo todo. Mas continuou assistindo. No vídeo, um rapaz sorridente mostrava o saldo de R$ 6.000 na tela e dizia que havia ganhado tudo em uma semana, jogando de forma estratégica. Rodrigo riu, balançou a cabeça, mas algo naquele vídeo ficou na cabeça dele. Mais tarde, no trabalho, comentou por cima com um colega de setor, o Júlio. Já viu esse joguinho do tigrinho? Tô vendo direto no Insta. Rapaz, eu já ganhei uma graninha nele. Dá pra tirar uns trocados se souber a hora de parar. Aquilo acendeu algo em Rodrigo. Naquela mesma noite, curioso, ele pesquisou no YouTube. Encontrou vídeos com supostas estratégias, horários de maior chance de ganho, influenciadores ostentando carros e viagens, dizendo que tudo tinha vindo do tigrinho. No fundo, ele não acreditava totalmente, mas decidiu tentar. Baixou o aplicativo através de um link indicado num dos vídeos, colocou R$ 20, perdeu na primeira rodada. Recarregou mais R$ 20, jogou com mais calma e, de repente, ganhou 180. O coração acelerou. O barulho das moedinhas na tela, as luzes piscando, a musiquinha de vitória, tudo aquilo mexeu com ele. Pensou: será que eu descobri alguma coisa aqui? Será que é isso? Fácil assim? No outro dia, apostou R$ 50, ganhou 300. Em 2 dias, estava com R$ 500 de saldo. E então fez o primeiro saque. O dinheiro caiu na conta. Real. Rápido. Sem burocracia. Foi ali que Rodrigo se perdeu, sem perceber. Na cabeça dele, era só mais uma forma de ganhar uma grana extra. Um atalho, um jeito esperto de aumentar o capital que ele estava guardando para a assistência técnica. Não vou exagerar, só vou jogar até dobrar o valor e parar. Mas isso nunca acontecia. Cada vez que ganhava, apostava mais alto. E cada vez que perdia, tentava recuperar. Começou a seguir perfis especializados, grupos no Telegram com dicas quentes, calendários de horários com maior probabilidade de vitória.
começou a estudar o jogo como se fosse um negócio. O que Rodrigo não sabia, ou talvez não quisesse admitir, era que ele já estava viciado desde o primeiro saque bem-sucedido. Ele achava que tinha controle, achava que estava jogando com inteligência. Na verdade, já tinha dado o primeiro passo para dentro de um sistema feito para parecer uma oportunidade, mas que só tinha um objetivo: fazer ele perder tudo. Durante os 2 primeiros meses, Rodrigo estava convencido de que tinha encontrado a fórmula perfeita para ganhar dinheiro fácil. O jogo do Tigrinho, para ele, não era mais só um passatempo, era um investimento. Com os lucros dos primeiros dias, ele aumentou as apostas. Jogava valores maiores, escolhia as fases bônus que prometiam multiplicar os ganhos e passava horas estudando vídeos no YouTube com títulos como "Aprenda a vencer o Tigrinho em 10 minutos" ou "Horários secretos para ganhar mais". Ele acreditava piamente que estava dominando o sistema. Chegou a fazer R$ 1.800 em um fim de semana. Era mais do que ganhava em 2 semanas de trabalho. O dinheiro caía na conta via Pix em minutos. E aquilo mexia com ele de um jeito perigoso. Rodrigo começou a jogar no horário do almoço dentro do carro. Depois passou a jogar no intervalo entre os atendimentos com os clientes. À noite, jogava escondido no banheiro antes de dormir. Quando percebia, já tinha passado 3, 4 horas seguidas clicando na tela, esperando os símbolos se alinharem. Ele criou até planilhas para anotar os horários, os valores apostados, os dias que mais ganhava. Se sentia um estrategista. "Não sou igual aos outros, eu estou no controle, eu estudo o jogo, não sou viciado." Foi aí que ele começou a contar vantagem. Falava com o Júlio, o colega de trabalho. "Estou tirando quase o dobro do meu salário só com o Tigrinho. Daqui a pouco largo essa vida de técnico e vou viver disso aqui." Chegou a mostrar o saldo do app para ele, orgulhoso, e nem percebeu o olhar preocupado do amigo. Rodrigo sabe que nunca vai esquecer o que viveu, e talvez isso seja bom, porque lembrar da dor é o que o mantém longe dela. E se hoje ele tem um conselho para dar, é simples. Se parece bom demais para ser verdade, corre, porque é. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida. A primeira coisa que comprou com o dinheiro do jogo foi um monitor gamer novo. Depois um fone de ouvido caro, que sempre quis. Justificava como recompensa por ter descoberto algo que ninguém mais entende. A mãe começou a notar mudanças. Rodrigo estava mais agitado, dormindo mal, sempre com o celular na mão, mesmo durante o jantar. "Você tá diferente, filho, tá tudo bem?" "Tô focado, mãe. Tô trabalhando num projeto paralelo. Em breve você vai ver." Ele realmente acreditava nisso. Acreditava que o jogo era um trampolim, que logo teria dinheiro suficiente para abrir a loja, comprar um carro novo, mudar de vida. Mas o que ele não percebia era que já havia cruzado a linha. As apostas deixaram de ser pequenas. Começou a jogar R$ 200, R$ 300 de uma vez, e quando perdia, aumentava o valor da próxima aposta para recuperar. A cada vitória, a sensação era de que estava ficando mais esperto. A cada derrota, a certeza de que precisava tentar só mais uma vez. Rodrigo achava que estava no controle, mas o jogo já tinha tomado o volante e acelerava sem freio rumo ao abismo. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram sutis. Rodrigo começou a ter dificuldade para dormir. Deitava tarde, com os olhos ardendo depois de horas encarando o celular, tentando prever os padrões do jogo do Tigrinho. Quando conseguia pegar no sono, acordava no meio da madrugada com vontade de apostar de novo. Dizia a si mesmo que era só mais uma rodada, só mais uma chance de recuperar o que tinha perdido no dia anterior. Aos poucos, o saldo começou a mudar. As vitórias ficaram mais escassas. A cada 10 partidas, perdia em 8. Mas sempre vinha aquela ilusão, uma rodada bônus, uma sequência com um multiplicador alto, uma falsa esperança de que a sorte estava voltando. E foi aí que veio a pior armadilha, o quase ganho. Rodrigo via os símbolos quase se alinhando. Faltava só uma estrelinha, um tigrinho no final, e ele teria uma bolada. O jogo fazia parecer que a vitória estava sempre por um fio, sempre próxima, e isso o mantinha apostando. Começou a perder mais do que ganhava, e em vez de parar, dobrava as apostas. Tirou o dinheiro da poupança,
que era guardado há anos para abrir a loja própria, depois sacou o que tinha no fundo de garantia. Quando o dinheiro acabou, começou a pegar empréstimos. Primeiro, um pequeno, no aplicativo do banco. Depois mais um, e outro. Em poucos meses, estava com 5 linhas de crédito abertas e cartões estourados. Mentia para a mãe. Dizia que estava investindo em cursos, em equipamentos para montar o negócio. E ela acreditava. Sempre acreditou nele. Rodrigo também mentia para si mesmo. Só mais um mês e eu recupero tudo. É só uma fase ruim. Eu tô no controle. Mas ele já tinha perdido qualquer controle. Já não jogava por prazer, nem por estratégia. Jogava por desespero, por necessidade. Como quem tenta sair de um buraco cavando ainda mais fundo. Começou a se afastar dos amigos, parou de responder mensagens, evitava encontros, aniversários, churrascos. Tinha vergonha de dizer que estava sem dinheiro, mas principalmente tinha medo de que alguém descobrisse a verdade. No trabalho, começou a cometer erros. Perdia prazos, esquecia atendimentos, vivia distraído. Foi advertido 2 vezes. Na terceira, mandaram ele embora. Sem salário fixo, Rodrigo passou a depender de bicos para pagar as dívidas e continuar apostando. Numa tentativa desesperada, usou o nome da mãe para fazer um empréstimo. Ela assinou sem saber, confiando nele. Com esse dinheiro, apostou tudo numa madrugada. Uma sequência de rodadas que ele acreditava ser a chave para sair do buraco. Em menos de 30 minutos, perdeu R$ 12.000. Foi nesse dia que ele teve a primeira crise de pânico. Chorou sozinho, no quarto, trancado. Pela primeira vez pensou que talvez não tivesse mais jeito. Mas ainda assim, no dia seguinte, ele jogou de novo. Rodrigo já não estava tentando ganhar. Estava tentando fugir da realidade, da culpa, de si mesmo. Rodrigo achava que já tinha perdido tudo, mas ainda não sabia o que era o fundo do poço até chegar lá. Depois de ser demitido, passou semanas trancado em casa. Dormia durante o dia, passava as noites jogando. O quarto virou um esconderijo escuro, onde o tempo não existia. A luz do celular iluminava seu rosto cansado e o som das moedinhas caindo no jogo do tigrinho era a única coisa que ainda o mantinha acordado, ou iludido. A alimentação virou qualquer coisa barata. O banho, um detalhe esquecido. A mãe, preocupada, batia na porta com frequência. "Rodrigo, você tá bem?" "Tô, mãe. Só cansado. Só preciso de um tempo." Ela insistia, queria conversar, mas ele evitava. O medo de encarar a verdade era maior que qualquer carinho. As dívidas já passavam de R$ 70.000. 3 cartões bloqueados, nome negativado. 5 empréstimos ativos, um deles no nome da própria mãe. E o mais grave, ele tinha vendido o carro dela. "Mãe, eu preciso de um dinheiro para pagar um fornecedor da loja. É urgente. A gente recompra o carro no mês que vem." Ela hesitou, mas cedeu. Rodrigo levou o carro até uma garagem de usados e saiu com R$ 16.000. Naquela mesma noite, apostou tudo. Foi uma sequência de derrotas. R$ 500 perdidos, depois R$ 2.000, depois R$ 5.000. Quando viu, restavam R$ 800. Apostou 400 numa rodada bônus, deu erro. A tela travou, o jogo reiniciou e o dinheiro sumiu. Ele bateu o celular na parede com força, gritou, chorou, tremia. Foi para o banheiro e encarou o próprio reflexo no espelho. Olhos vermelhos, rosto magro, barba por fazer. Um estranho. Sentou no chão frio. Ficou ali por mais de 1 hora sem saber o que fazer. Sem coragem de sair, sem forças para continuar. Naquela noite, pensou em dar fim a tudo. Escreveu uma mensagem no bloco de notas. "Desculpa, mãe. Eu fui fraco. Você não merece isso." Pegou o frasco de remédios da gaveta, mas antes de qualquer coisa, adormeceu no chão, exausto, com o corpo pesando 1 tonelada e a alma vazia. No dia seguinte, acordou com a luz da manhã entrando pela fresta da janela. A mãe, desconfiada, invadiu o quarto. Viu tudo. O celular com a tela rachada, o histórico do jogo, o extrato da conta zerada.
Chorou ali mesmo. Rodrigo, o que você fez com a nossa vida? Ele não conseguiu responder. Apenas caiu no choro. Um choro de vergonha, de impotência, de arrependimento. Foi ela quem o pegou pela mão e o levou ao pronto atendimento. Ele teve uma crise de ansiedade severa. Passou a tarde sedado, deitado numa maca, ouvindo os sons do hospital como se estivesse flutuando fora do próprio corpo. Quando acordou, viu a mãe sentada ao lado, segurando sua mão. Foi nesse dia que, pela primeira vez, Rodrigo admitiu: "Eu sou viciado e eu preciso de ajuda." A primeira semana após o colapso foi a mais difícil da vida de Rodrigo. Depois do episódio no hospital, ele passou dias em silêncio, quase sem sair do quarto. A vergonha era sufocante, evitava olhar nos olhos da mãe, evitava se olhar no espelho. Mas, pela primeira vez, reconhecia. Não era apenas um erro de julgamento ou azar no jogo, era um vício. Um buraco profundo onde ele mesmo se jogou achando que sabia voar. Dona Neuza, apesar do choque, não o abandonou. Enfrentou a dor de ver o filho se destruindo, mas escolheu segurar sua mão. Ela procurou um grupo de apoio na cidade, levou Rodrigo para as primeiras reuniões. Ele chegou calado, cabisbaixo, mas com o tempo começou a falar. E quando falou, chorou como uma criança. Ali ele viu que não era o único, que tinha mais gente como ele, gente boa, gente perdida. Nos meses seguintes, Rodrigo iniciou um processo de reconstrução. Lento, doloroso, cheio de recaídas emocionais, mas real. Conseguiu alguns freelas consertando celulares e notebooks. Nada fixo, nada grande, mas suficiente para pagar parte das dívidas mais urgentes. Ligou para todos os bancos, renegociou valores, aceitou restrições no nome e parcelamentos pesados. O carro da mãe não conseguiram recuperar. E isso ainda dói. Ele passou a evitar redes sociais, bloqueou todos os canais de jogos e apostas, trocou de número, jogou fora o celular antigo. Às vezes, ainda sente vontade, quando vê uma propaganda, quando escuta alguém falando sobre dinheiro fácil, quando bate aquele aperto no fim do mês. Mas agora ele sabe o que aquilo representa. Agora ele sabe que o tigrinho, por trás das luzes e sons coloridos, não é um jogo, é uma armadilha. Rodrigo não se considera curado. Diz que está em recuperação e vai continuar assim todos os dias, porque o vício não vai embora. Ele apenas espera uma nova brecha para voltar. A loja de assistência técnica ainda é um sonho. Um sonho que ficou mais distante, mas que ele não desistiu. Está juntando dinheiro aos poucos, trabalhando com honestidade, reconstruindo a confiança das pessoas e, principalmente, a confiança de si mesmo. Com a mãe, a relação é outra, mais aberta, mais frágil também. Ela o perdoou, mas ele ainda não se perdoou completamente. Eu não perdi só dinheiro. Perdi tempo. Perdi paz. Perdi parte de mim. Mas eu tô aqui. E enquanto eu estiver vivo, ainda posso lutar.